Só um minuto que eu tô aguardando para compartilhar a tela. Eu estou tentando, Patrícia, mas Ah, eu tô pelo celular e aí eu estou tentando aqui, tá. porque não estou conseguindo, mas eu vou conseguir, espera aí. Tá. É porque tem coisas que o celular não permite, eu não sei se é isso. Mas a gente pode até ir falando aqui um pouco da questão. Vamos, assim, na ordem que vocês fizeram as questões. Tá? Primeiro é essa do... Não, aí na ordem que eles fizeram, é porque assim, eu passei uma ordem, mas na hora que eles enviaram outra. Então, a primeira seria a do William, né? Isso, a do William, exatamente. Tá. Eu vou ler aqui. A respeito, tem uma... Aqui, ó. Questão. William, 8 anos de idade, aluno da 2ª série de uma escola particular, foi encaminhado para avaliação. Essa, então, precisava ver na imagem, né? Encaminhado para avaliação fonoaudiológica por apresentar dificuldade na escrita, né? Conforme solicitação do fonoaudiólogo, a criança produziu espontaneamente o texto abaixo. E aí, o texto, eu vou tentar ler aqui, né? O menino perdido. Um menino estava passeando e colocou... o quê? E acabou, né? Ficando perdido em uma floresta. E ela não achava a saída da floresta. Ela estava correndo e Inês me ajuda, porque nem eu consigo entender a letra do menino. Eu estava correndo. Eu acho que ela... Peraí. Patrícia, eu coloquei você como anfitriã para você conseguir compartilhar. Vê se... Eu acho que agora vai. Agora foi. Agora permitiu. Vamos lá, consegui, gente. Ainda mais essa que é bom... Vocês estão vendo agora? Obrigado, Fabrícia. O problema, Patrícia, é que você vai ter que ficar de olho no pessoal que está entrando, tá? Admitindo, porque eu estava com para fazer isso por você. Mas aí você fica de olho aí. Tá. Tá? Já está aparecendo. Chama. Sim, Já tá? está aparecendo. Vocês estão vendo aí? Todos estão vendo, né? Então, então aqui, assim, dá para visualizar a escrita dele, né? Como é que está a ortografia e tal. Aqui, ó, passeando e acabou ficando perdido em uma floresta e ele não achava a saída da floresta. Ele estava correndo... Deixa eu tentar diminuir aqui para não ficar tão... Pronto, acho que assim fica melhor. Correndo e... O quê? Caiu de... Essa daí eu não consigo ler. Caiu de um rio e ficou afogado até que ele conseguiu sair do rio e ele quis sair do rio. Foi um pouco mais à frente e conseguiu sair da floresta e ficou perdido na cidade. E ele andou aí, não dá para entender, o que ele resolveu nunca mais sair sem os pais. Achou, né? Achou e resolveu nunca mais sair sem os pais. Isso. Peraí. Achou a casa. E achou a casa, isso, né? Alguém escreveu aqui. Então, eu acho que antes de até de ver as questões, né, a questão de marcar qual é a certa e qual é a errada, a gente podia pensar assim, no primeiro olhar, né, porque essa é de múltipla escolha, mas se você pega uma escrita dessa, o que chama atenção no primeiro momento para vocês? O que chamou a atenção para vocês no primeiro momento? Olá, gente. Você consegue ver o chat? Eu não estou... Peraí. Não está aparecendo aqui para mim. Mas eu consigo sim. Peraí. Tá, não, porque os alunos estão escrevendo lá, tá? Tá. Eu não estou conseguindo... Peraí.
Ah, sim, Laila, o fim tá bem, digamos assim, presente ali, né? Mas a escrita como um todo. Bom, para mim, o que chamou a atenção foi o F. O F que está espelhado, né? Isso. Uhum. Tá, mas além disso, nada mais no texto chama atenção? Foi fácil ler o texto? Tem alguém que está com o Ele microfone. escreve como fala, parece tentar reproduzir nas palavras o som. Luísa, a quantidade de repetição da pessoa, mas como é uma criança pela escrita, é normal escrever assim. Ah, tá. Então, estou falando aqui de apoio da escrita, na fala, né? Talvez também muitas vezes a letra I para ligar uma frase na outra. E ele não achava e ficou perdido. Uhum. Eu acho que é um pouco o que a Laila falou. Ele escreve como fala, né? Sem muito conhecimento da norma, né? Da linguagem, talvez. Isso. Por ser uma criança, né? E quando a gente fala da norma, né? Da norma da língua portuguesa, né? A gramática, a sintaxe, né? Que aí a gente tem que pensar que estrutura ali está alterada, né? O que está afetando ele, o que ele ainda não conseguiu organizar no processo da escrita. Então, a Luísa também é uma criança que ainda está aprendendo a construir um texto, então tem muitos erros e repetições. Normal para a idade. Alguém falou também letra bem feia, mas pela idade, sem nenhuma. E uma coisa, gente, que não pontua aqui no texto, mas eu acho que é importante quando a gente pensa em linguagem, né, seja ela oral ou escrita. Eu não sei, alguém está com o microfone aí aberto que está fazendo. Não sei se... Amanda? Acho que é Amanda. Isso, era ele mesmo que estava fazendo ruído. Quando a gente pensa na linguagem oral, escrita, a gente sempre tem, porque a gente não tem os dados assim do histórico desse paciente, né? Então, a idade que ele entrou na escola, porque quando a gente fala é normal para uma criança de 8 anos, é normal, né? Mas quando a gente vai avaliar a linguagem escrita, a gente também tem que saber a história de acesso ao mundo letrado que essa criança tem. Então, tem crianças que a gente só vão ter acesso à leitura escrita quando, aos 5 anos de idade, no primeiro momento que entra na escola. Então, é de se esperar que uma criança de 8 anos, que só teve acesso aos 5 anos de idade, quando teve primeiro acesso ao mundo letrado, e aí eu digo ao mundo letrado, aquela criança que nem livrinho, né? Às vezes a mãe não tem condições de comprar livro, não tem livro em casa, não tem o hábito de ler, a família não lê em casa, né? Então ela só vai mergulhar nesse universo da escrita quando ela é obrigada a entrar na escola, que é aos 5 anos de idade, né? Então ela começa todo o processo ali, naquele momento. Diferente de uma criança, por exemplo, que é incluída na creche, está desde pequenininho, né, imersa no mundo letrado. Então, essa criança, a gente tem que esperar muito mais aos 8 anos de idade, por exemplo, porque geralmente ela se alfabetiza com 5, né, Inês? Você me complemente aqui. Ela se alfabetiza muito antes. Ela começa com 5 e 6, né, que agora é o primeiro ano. Nossa, é muito doido isso. Tem alguém? O Fernanda, seu microfone está aberto. Funcionou ali? Fernanda, isso, pronto.
Aos 6 anos ela está começando esse processo de alfabetização, né? Isso, mas muitas já chegam nesse processo até já com um certo domínio quando, né, na pré-escola, né? Isso você não. Então, até óbvio que nessa questão não tem essa, não pontua esse tempo, né, esse histórico, mas assim, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente pensa tanto na linguagem, a gente tem oral ou escrita, a gente tem que pensar no contexto, né, no meio que essa criança está inserida, porque vai influenciar diretamente no desenvolvimento da linguagem. Eu acho que está entrando aqui, que eu também estou controlando. Deixa eu voltar a compartilhar. É importante, né? É assim que eu acho que da gente poder ver o que vocês acham, se o texto tem coerência e coesão, né? Vocês conseguem compreender? Acham que tem um começo, meio e fim? O que vocês acham aí? O que vocês acham, pessoal? É compreensível? Ela teve uma linha de raciocínio, apesar disso tudo que a gente está falando, se ela teve uma linha de raciocínio ao construir o texto? Laila, né? Então a gente pode ver que esse menino, ele passa por uma aventura, né? Na verdade, ele escreveu ali uma aventura. Ele saiu de casa, ele se perdeu, depois ele buscou, ele conseguiu se achar, e eu diria que teve até uma moral da história, né? Ele não vai mais sair de casa sem os pais, né? Então, acho que é interessante, né, que essa organização dele, ele possui, né? Exatamente, tem coerência, né? Estou aqui meio que brigando com a tela. Vocês estão enxergando o que aí, por favor? Eu estou escrevendo o texto e estou vendo também o chat, né? Para poder acompanhar aqui. Tá. Então, vamos lá as questões, gente. Isso. É porque eu ampliei aqui, ó. Não estou conseguindo tirar. Então, vamos lá. A respeito da produção escrita de William, julgo os itens a seguir. A forma não... Aí, o primeiro item. A forma não convencional... a forma não convencional de algumas palavras, como passeando e resolveu, deve-se à influência da fala sobre a escrita comum em crianças da idade e da série de William. O que vocês acham? Que essa está correta? Essa está correta ou não? Eu acho que a gente já falou até sobre isso aqui, né? Está correto. Correto, porque aqui, o que fala essa questão? Né? Que apesar dele cometer assim, alguns erros aqui, né? na escrita da palavra, são erros que estão baseados na influência do... Ele está se baseando na linguagem oral, né? E como ele fala, ele está escrevendo, e que é ainda esperado para essa faixa etária, para essa fase de desenvolvimento. Então, essa questão seria correta. A segunda questão é: o texto possui sérios problemas de estruturação, pois não apresenta elementos constitutivos essenciais da narrativa, ou seja, começo, meio e fim. E aí a Inês acabou de falar aqui, né? Todos encontraram início, meio e fim, acha que tem uma história ali para contar? Vocês conseguiriam explicar a história?
Acho que possui, errada. Entendo que tem um roteiro, exatamente. Foi o que a Inês acabou de comentar, né? Tem lá uma história que ele foi no Rio, ainda no final ainda tem uma moral da história, né? Então, ela tem... os elementos da narrativa estão todos ali, né? Começo, meio e fim. A terceira questão, então, essa aqui está errada. A primeira está certa, a segunda está errada. A terceira questão, apesar da ausência de sinais de pontuação e dos problemas gramaticais e ortográficos, né? Então, a gente viu que o que mais dificulta aí o texto é a questão da falta de pontuação e alguns erros, algumas aglutinações de palavras, né? Também palavras como se fala, né? Isso. E aí, a manutenção, aqui está dizendo que, apesar disso tudo, a manutenção da temática proposta assegura a coerência textual. E aí? O que vocês acham? Está correto? Está errado? Correta. Nair, né? Respondeu que está correta, até porque, assim, eu acho que essa acaba se contrapondo, e é muito isso, né, gente, aqui, ó, quando a gente vai refletir sobre a questão, até uma acaba que elimina, eu acho que um pouco a outra, né, porque se eu digo antes que ela tem narrativa, início, meio e fim, eu estou dizendo de alguma forma que ela tem uma coerência, né, textual. Então, essa aqui está certa, tá? Então, realmente, ele assegura a coerência textual. E a grafia, né? Então, a forma, né? Como ele escreve as palavras, né? De algumas palavras do texto, é indicativo seguro de que a criança apresenta desvios fonético-fonológicos. Essa está certa ou errada? Só a Daí responde. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão aí? Vocês ficaram na dúvida dessa? Colocaram aqui como errado, Patrícia. Botaram... a Amanda perguntou, correta? Tá. A Naí botou errar, a Laila... Agora que o negócio andou para mim. Então... E aí, por que pensar... A questão que a gente tem que pensar nessa questão, por exemplo, o que seria indicativo? Achei incorreta o começo. A grafia... Achei incorreta o começo. Como assim? Eu não entendi. Raquel, né? É porque está com outro nome aqui. Não, sou eu, Érica. Érica. Ali, quando se fala grafia não convencional, o que seria essa grafia não convencional? Porque eu consigo ver uma clareza no formato da letra, da palavra, né? Apesar das falhas ali, da falta de pontuação, né? E de algumas palavras não serem redigidas corretamente, né? E o desvio fonético fonológico, eu entendo que exista, mas aí eu fiquei em dúvida, esse começo da afirmação com o final, me gerou dúvida. Tá, mas assim, a grafia, ela não se refere só à forma da letra, né? Mas como Inês, me corrija aí. Mas a forma como você constrói essa palavra, né? Assim, junta as palavras. Né? E a própria grafia. A sequencialização, né? A palavra. Mas assim, o que você... Tá, continua, Inês. Não, que a gente vai ver que não é uma coisa, digamos assim, constante, né? Sim. A Laila colocou aqui, ó, não consigo imaginar como verificar um desvio fonético fonológico só pela grafia.
Eu acho que aí é que está a questão, né? Porque, assim, quando... Ó, ele fala que ele tem uma grafia não convencional, e, de fato, não tem, porque ele, assim, ele tem alguns erros, né? De aglutinações, algumas alterações, a questão da própria letra mesmo, e do próprio fim, que ele escreve. Eu não vejo ele fazer esse espelhamento, né? Até porque não está muito, né? Muito claro ali, mas eu não vejo ele fazer alterações ali de espelhamento na letra cursiva, por exemplo. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí. Eu não sei quem é. Eu acho que é a Fernanda. Fernanda, seu microfone está aberto. Você pode bloquear, professora, o microfone das pessoas que estão com ele aberto. Deixa eu pegar aqui. É porque eu estou com a tela aberta? Aí fechou. não consegue. Aí ela... Então, assim, mas o mais importante dessa questão, eu acho que é isso, gente. Quando a gente está falando de desvio fonético fonológico, ou, né, pode se referir a um transtorno fonético fonológico, a gente não tem como avaliar isso, porque para falar no transtorno fonológico, a gente estaria avaliando a linguagem oral e não a escrita, tá? Além disso, aqui pensando, né, se ele tivesse um desvio, ele repetiria o mesmo erro em diversas palavras, vezes, né, diversas vezes, e ele só repete... Uma constância, né? Ele manteria uma constância, apoiado, porque assim, a gente viu que ele se apoia na linguagem oral, certo? Para escrever. Ainda usa muito esse apoio da linguagem oral. Ele fala uma palavra ali que ele fala, né? Ele faz uma troca, que é o... Como é? Qual foi aqui a palavra, gente? Volta aqui. O passeando, que até eu conversando com... com a Inês, né? Eu falei assim, passeando, tem gente que eu tenho um colega de Volta Redonda que não usa muito esse D no final, né? Passeando, ficando. Então, assim, é um apoio, né? É uma fala até culturalmente herdada, né? E aí, ele, na hora de escrever, como ele ainda está nesse processo de desenvolvimento, ele ainda se apoia muito no que ele ouve, né? Na oralidade dele. Só que, se ele fizesse aqui, por exemplo, passeando, né? Ele estaria trocando um D passeando pelo no, né? Ele teria que fazer essa troca algumas vezes durante o texto, e não tem. E não tem como a gente afirmar, e aqui eu acho que a gente pode até pensar, tá? A gente pode imaginar, né? Pô, será que avaliar, né? Levantar como hipótese, será que esse menino tem um transtorno fonológico? Seria bom investigar se confirmar ou descartar se essa criança faz alguma outra troca ou se mantém essa troca, tá? E fazendo uma avaliação mais formal ou informal que seja. Então, poderia ser, se aqui não tivesse um indicativo seguro, né? Ou uma sugestão, poderíamos sugerir que essa criança tem um transtorno fonológico, aí a gente poderia até considerar correto, porque levantar como hipótese, a gente pode até levantar e investigar para confirmar ou descartar essa hipótese, mas que é um indicativo seguro, não, tá? Porque a gente não tem nada que comprove isso, nem na escrita, porque a gente não pode se basear só na escrita para avaliar um transtorno fonético fonológico, e a gente não tem nem a história do paciente, né? Assim, se dissesse que ele veio né, com trocas na fala também, a gente poderia até suspeitar, mas assim, indicativo seguro é só avaliando e verificando o que ele tem, né? Então, acho que aí, Patrícia, é importante, né, quando a gente vai responder a questão, analisar a questão, melhor dizendo, né,
que a gente tem que se ater também àquilo que a gente tem aí, né? Sim. Porque levantar a hipótese, né? A gente pode, mas será? Não, mas pode ser. E aí a gente acaba indo por um lugar muito da dúvida, porque a gente começa a extrapolar aquilo que a pergunta e o texto traz para a gente, né? O que está ali, né? O que está ali como concreto. O que poderia ser, aí não é, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa importante quando a gente lê as questões. O que eu tenho aqui de elementos que me possibilita pensar ou não nisso, né? A suposição, né? Acho que aí acaba não cabendo muito para a gente poder pensar a questão, né? Sim. E geralmente, gente, a experiência de concurso, de concurso, quando vem uma afirmativa, com certeza, seguro, é fato, é incontestável, ainda mais se tratando de linguagem. Tem poucos elementos, é isso, né? Quando vem uma afirmativa aqui, tem que ser uma coisa muito direta, muito bem fechadinha. Então, quando vêm palavras como essa, né, a gente, se está na dúvida, você permanece, porque já levanta uma suspeita aí que é uma questão geralmente errada, tá? Porque é isso que, até assim, completando o que a Inês falou, né? Aqui foi para descartar qualquer hipótese. Então, ele podia dizer, é indicativo? Não, mas é indicativo seguro, ele afirma, né? Que é uma coisa que é exatamente isso, e não tem como pensar nisso, né? Tá? Com os dados que tem aqui. Ok, pessoal? Oi, Patrícia. Oi, Isabela. Câmbio, Poli na área. Tudo bom? Olá, Poli. Desculpa, gente, pedi a Fabrícia para ajudar vocês no início, porque eu estava chegando em casa, agora já estou aqui nas picapes. Tá. Obrigado, você está como anfitriã, eu vou te pedir porque a Fabrícia não sabia muito bem como te habilitar a passar os slides. Sim, então, sim. Entrega o anfitrião para mim. Você sabe como é que é? Vamos você vai lá no seu nome. Você vai lá no seu nome. Peraí, deixa eu parar. Não, mas deixa eu só parar de compartilhar aqui. Isso. Lá nos participantes, você vai lá no seu nome. Ah, tá. Ok. Aperta em cima e... Não, digo, vai no meu nome e me coloca como host. Vai no meu nome e me coloca como host. Não, eu estou botando participantes. Espera aí, eu vou... Me acha aí e me coloca como host. Não, eu te achei, só não estou conseguindo fazer isso. Não? Espera aí, só um minuto. Não sei como é que aparece para você. More, talvez. Não, o meu tá tudo em português. Participantes. Aqui não, você já está como anfitriã, alguém já botou. Eu acho que eu já estou como host, porque eu aperto o seu... Então, tá beleza. Porque eu aperto você está como anfitriã. Eu acho que eu já estou como host. Eu posso botar você como host. Acho que a Fabrícia já botou para mim de volta. Beleza. Tá bom. Pessoal, já vou passar a lista de presença, tá bom? São 21 horas e 13 minutos. A gente deve ir até no máximo umas 10 horas, 10 e 15, no máximo, estourando. Então, só pensa nisso para você poder organizar o tempo para as próximas questões, tá? Pois é. Daqui a pouco eu vou me empolgando, a gente vai falando. Eu sei bem como é isso. Tá. Poli, agora libera de novo. Eu vou te habilitar aqui. Já te habilitei a compartilhar sua tela, tá? Ok. Já te habilitei, vai ficar mais fácil agora. Isso. Obrigada. Então, gente, alguma dúvida dessa questão? Querem colocar alguma coisa? Ficou claro? Melhorou? Piorou? O que vocês acharam? Vocês estão aí?
Estão vivos? Para mim está claro, Patrícia. Tati, só uma coisa. A última questão é a discursiva, né? É. Então guarda mais um tempinho para ela. Sim. Tá? Vou seguir aqui. Beleza. Tá bom, gente. Então, vou seguir aqui com as questões. Gente, eu não sei por que eu... vamos lá. Então, vamos à questão 2, que essa aqui, né? Do paciente de 12 anos de idade apresenta diagnóstico de paralisia cerebral, atetoide, tetraparética, com componentes espásticos. Recebeu o diagnóstico aos 18 meses em função de uma ressonância magnética e da avaliação clínica que identifica lesão possivelmente relacionada à asfixia perinatal. Frequenta uma escola especial e, segundo a avaliação fonoaudiológica, apresenta as seguintes características: hipertonia de órgãos fonoarticulatórios, dificuldade no controle da cialorreia, incoordenação da mastigação e deglutição. Com relação à linguagem, a criança compreende o que lhe é dito, mas utiliza-se apenas de gestos indicativos e da sucessão sonora do o, né? Faz um som o para a sua comunicação. Eita, peraí, deixa eu puxar isso para cá. Peraí, gente. Qual conduta, aí vamos nos ater ao que a questão pergunta. Qual a conduta terapêutica seria recomendável para o tratamento do paciente em relação à linguagem? E aí, alguém tem alguma dúvida, assim, sabe o que são todos esses nomes aqui? Quer perguntar alguma coisa sobre a questão? Antes da gente rapidamente pensar aqui, dirigir para... Entenderam a questão? Sabem de que o paciente está falando? Fez sentido esse histórico aí para vocês? Bem, pessoal? Todo mundo sabe o que é uma paralisia tetraparética com componente espástico? Atetoide. Atetoide. Então, paralisia, eu não sei. Então, isso aqui, quando a gente for classificação de paralisia, porque aqui já diz muito, até para pensar no tipo de intervenção, tá, gente? Porque aqui, ó, paralisia cerebral, né, aqui por uma asfixia perinatal, então, assim, asfixia no parto, né, então, é uma apóxia neonatal. Quando fala a atetoide, primeiro, tetraparética, então quer dizer, porque hoje em dia a gente não diz que é tudo paralisado, né? Tetraparética tem algum movimento, né? Tetraplégico, né? Na verdade é tetraparético ou tetraparesia, porque considera-se que mesmo que pouco ainda resta algum movimento. Mas a atetoide, ela tem uma oscilação do tônus motor, do hipertônico por hipotônico, e ela tem movimentos atetoides, né? Que a gente chama até esqueci o termo, né? Da coreatetose, né? Então, quando ele vai fazer o movimento, aquilo oscila e o movimento, por exemplo, se ele quer pegar um lápis ou falar uma palavra, né, o movimento vai de uma rigidez para uma hipotonia, então o controle desse movimento, o controle desse movimento fica difícil, né? Ele meio que ele dança, né? Ele fica rígido e fica hipotônico. Só que quando a gente fala do componente espástico, a gente está falando de uma hipertonia, de uma rigidez muito grande, tá? E aí, quando a gente fala em espasticidade, tá? Então,
dentro da paralisia cerebral, você pensar na espasticidade, você pensa nos órgãos, assim, não só toda criança, né, porque é tetraparético, mas toda criança ela está com tônus muito aumentado, muito rígido. E aí eu penso, bom, essa criança, para fazer um movimento de fala, né, porque aqui já diz assim, ela nem consegue, e aí eu acho que a gente tem que se atentar ao que a questão está dizendo, mesmo que a gente não conheça aqui o que ela fala, tá? O que significa isso. Mas ela está dizendo, ó, ela tem dificuldade de controle da cerealorreia, então ela nem consegue manter vedamento labial, tá? Incoordenação da mastigação e deglutição, ou seja, esses movimentos que são mais simples do que falar, ela não consegue coordenar adequadamente por conta, tá, dessa dificuldade aí motora. Laila, eu fiquei, se um paciente com essas carências de habilidade para conseguir fazer terapia de MO, eu fiquei em dúvida se um paciente com estas... Imaginei que ele não conseguia falar, nem com MO, parece ter muitos problemas. É por aí o pensamento, tá? Que se você... Aí, e eu acho que é isso que tem que pensar. Porque ele não tem condições, né, motora, que aí é bem motora mesmo, de articular, né? Porque a fala, você articula, primeiro que é uma atividade motora extremamente fina, né? Então, você articula isso com muita rapidez, quando você vai falar uma palavra e uma frase, quanto mais uma frase, contar uma história. Ele mal consegue as outras funções estomatognáticas. E a pergunta aqui é sobre a linguagem. Então, alguém ficou que eu acho que é isso que a gente tem que se ater aqui, ó. Com relação à linguagem, a criança compreende o que ele é. Ó, com relação à criança. Peraí, é porque está um negócio aqui em cima da tela. Com relação à linguagem, a criança compreende o que lhe é dito, mas utiliza apenas de gestos indicativos. Então, assim, ela até entende tudo. O que está dizendo? Eu entendo... Eu acho que é uma coisa muito importante do paralisado cerebral, é da gente separar, né, nele essas duas questões, a fala e a linguagem, porque muitas vezes se considera essa criança que ele tem problema de linguagem porque ele não fala, fazendo essa, digamos assim, essa ligação direta, né? E aqui eu acho que essa questão nos leva a pensar exatamente nessa separação, né? Não é porque ele não tem a expressão, que ele não tenha a compreensão, o entendimento, né, de construir uma ideia, um pensamento sobre determinada coisa, que tem a ver com a questão da linguagem, né? E até, assim, é óbvio que vai acabar afetando até o próprio desenvolvimento da linguagem pela falta de interação, pela dificuldade. Mas, como ela falou, ele tem uma compreensão, né? A linguagem, ele não, a princípio, não tem nenhuma alteração, ou pode não ter, né? Enfim, ele pode vir a não ter nenhuma alteração de linguagem, mas na hora de executar, o motor não corresponde. Então, para quem tem dúvida aí, até uma disartria, né? Geralmente, o diagnóstico aí é de disartria porque tem uma alteração motora. E não é, enfim, não é de comando motor. Ele consegue dar o comando motor para falar o que ele quer, mas o músculo não obedece, tá? Mas a gente não vai entrar nessa questão, diferença da praxia para disartria. Então, assim, a pergunta, com relação à linguagem, a criança compreende o que lhe é dito, mas utiliza-se apenas de gestos indicativos, ou seja, ele tem intenção comunicativa, ele quer falar, ele consegue se comunicar com gestos e solta um som, então ele vocaliza, né? Porque o o é uma vocalização, né, apenas uma vogal, que ele consegue soltar apenas esse som para a sua comunicação.
E aí a pergunta é qual a conduta terapêutica seria recomendável para o paciente em relação à linguagem? Então, a questão, apesar de trazer várias questões de motricidade, da falta de controle da alorreia, da questão da mastigação e da deglutição, ele pergunta, ok, ele tem essas questões de MO, né, de deglutição, uma disfagia, provavelmente, disartria, mas, assim, em relação à linguagem, qual seria a conduta? E aí, a questão A, utiliza-se de treinamento de um vocabulário básico para efetivar a comunicação por meio de repetição de um grupo de palavras do mesmo campo semântico. O que está dizendo aqui essa questão, gente? Traduzindo. Gente, vamos falar, todo mundo perdeu a língua hoje, né? Pois é. É uma oficina, não é uma aula. Cadê vocês? Vamos lá, Laila rindo. Vamos, gente, hora de errar aqui, na hora do é o que eu falo, a hora de errar é aqui. Então, eu entendo aqui por essa questão aí, né, de resposta, se ele tem problema motor, né, de fala, essa repetição aqui seria, ela não estaria acontecendo, né? Porque me remete a você executar movimentos, né? Você repetir. Então, eu não consideraria válida, porque essa resposta estaria sendo aplicável para uma terapia de desenvolvimento motor ali da fala, e não tem relação à linguagem. Trabalharia o motor porque ela foca aí na repetição, né? Então, tipo, um treino, né? Ainda fala aqui, treinamento de palavras, vamos ficar repetindo até ele aprender a falar algumas palavras, um vocabulário básico, né? Mas é isso que você pensou. Até poderia pensar nisso, tá? Dependendo da condição motora, mas na condição que foi apontada por ele, realmente ele teria muita dificuldade de fazer e não seria muito funcional, né? Pode ajudar, mas aí a gente tem que saber, e eu acho que essa questão que a Inês trouxe, quando a gente vai pegar um paciente, e aí que tem um problema de fala e de linguagem, de saber o que a gente está trabalhando. Então, se eu estou trabalhando a fala, né? Ou se eu quero efetivamente, que eu acho que quando a gente fala em linguagem, a gente está falando de comunicação. Então, assim, eu quero que esse paciente fale, eu quero que esse paciente se comunique, né? Então, e aí tem diferença nisso para vocês? Assim, o paciente falar ou se comunicar, ou eu estou falando da mesma coisa? Sim, tem diferença, porque pelo que eu entendi, ele tem um meio dele se comunicar, que é falar o "o", que ele entende e consegue. O apontar também, né? Se aponta, fala o... gestos, né? Tá. E não aí, parece mas assim, capacidade de mobilidade para falar, porque se ele não consegue nem mastigar, nem deglutir, e para falar requer mais movimentos também. Sim. E aí, eu acho que a gente eliminaria assim, essa questão pela condição motora dele, tá? Então, ia ser dar murro e pão de faca aí, né? Enxugar gelo. Ele não ia responder e muitas vezes, assim... E aí, aquela coisa, gente, quando a gente erra na avaliação, erra na intervenção, a criança não responde e não vai querer ficar, porque você está pedindo muito além do que é possível para ele naquele momento, né? Ou em algum momento. AB, utilização de exercícios de motricidade orofacial para diminuir a hipertonia e melhorar o movimento articulatório para a produção da fala. Esse eu fiquei um pouco com dúvida, que eu não sei se pacientes com paralisia cerebral, eles fazem atividades de motricidade orofacial? Eles conseguem fazer esses exercícios? Eles conseguem, assim, aí esse tipo de paciente, se for
você pedir um exercício, ele dificilmente vai conseguir. Você vai ter que ter manobras para que ele faça. Ele não vai conseguir sem ajuda. Mas, e dependendo do exercício, não vai conseguir fazer justamente porque é muito além do que ele é capaz de fazer. Exercícios mais elaborados, de então você você até pode trabalhar a motricidade oral. Pode falar, Inês. Não, o que eu ia dizer é que aí a gente tem que pensar, quando eu estou trabalhando motricidade oral, será que está relacionado com a pergunta, que é a linguagem, né? O ponto dessa questão aí é isso, né? Isso, porque, assim, quando eu falo em trabalhar a motricidade para melhorar a fala, eu entendo que ele tem um problema articulatório só, e que não é o caso dele, né? Ele não consegue ainda, gente, aqui não tem idade, né? 12 anos. Você acha que uma criança com 12 anos, você vai começar... 12 anos de idade... trabalhar motricidade oral se ele não consegue nem pedir o que ele quer, né? Ele não consegue, mal consegue, assim, poucos gestos, ele não consegue se comunicar. Então, o foco tem que ser na linguagem, nas funções, na comunicação, entendeu? Produções aqui, AC, produções de vocalizações de sons para que a comunicação possa ocorrer por meio de diferentes entonações vocais. E essa é interessante, mas eu não marcaria ela, não. Porque para você ter a entonação, aí me lembra um pouco, você tem que ter prática motora, né, para articular, ressonância, e isso possivelmente deva estar comprometido dentro da paralisia. Sim, mas aí voltando à mesma questão, aqui a gente está trabalhando... linguagem, não... Tudo bem que esses elementos estão dentro da linguagem, mas é uma criança de 12 anos que não consegue articular um fonema. Ele só fala o O, ele vocaliza, né? Uhum. E aí há 12 anos que ele só vocaliza, e se ele não consegue nem articular, quanto mais você trabalhar diferentes entonações, entendeu? Então, assim, e o tempo que eu posso conseguir, se eu quiser trabalhar isso, eu posso conseguir? Posso. Porém, mais uma vez, linguagem, comunicação. Eu quero que esse menino ele se comunique. E aí a gente chega na questão de introdução do sistema de comunicação suplementar ou adoção de alternativa terapêutica que envolva a família e a escola, pois a dificuldade de fala da criança não implica a impossibilidade de estabelecer comunicação. Exatamente. Então, todo mundo aqui conhece comunicação suplementar e alternativa? Já ouviu falar? Eu ouvi falar na sua aula, professora. Quem está falando que eu não estou vendo? Quem já teve aula comigo? A Érica. A Érica, tá. É porque eu não estou vendo mais vocês. Então, a comunicação suplementar, ou comunicação suplementar alternativa, ou aumentativa e alternativa, ela vem justamente para essas crianças, não só para elas, mas principalmente para aquelas crianças, adultos ou jovens, adolescentes, que o prognóstico em termos de fala dessa criança é muito baixo. Se ela vier a falar, ela pode até vir a falar poucas palavras, mas nunca será suficiente para ela se comunicar plenamente. Então, ela precisa de outro meio de comunicação que não a fala. Né? Pode ser escrita, se ela conseguir escrever, mas ela pode não conseguir escrever com lápis, mas ela pode aprender a escrever digitando, que não requer muito uma motricidade fina, né? Então, assim, e isso consideraria comunicação alternativa, ou seja, ela consegue dizer o que ela quer, ela consegue pedir o que ela quer, ela consegue dar história, contar uma história, né? Sem falar, ela ou escrevendo, ou mostrando figuras, enfim, ou com gestos,
várias, né? Ela pode, tem a Libras, né? Que é uma língua, já é diferente, mas tem uma outra, eu esqueci até o nome da língua, né? Tem uma outra língua que usa só gestos, que o objetivo aqui, na linguagem, é fazer com que essa criança se comunique plenamente, independente de qual meio, tá? E aí, por isso, você introduz um sistema de comunicação alternativo. A resposta correta seria essa, né? E aí, por si só, a gente já exclui a última. Exclusão, que seria a resposta é a exclusão de proposta relacionada à linguagem. Ah, tá, isso aqui é melhor. Exclusão de proposta relacionada à linguagem da criança, uma vez que ela já tem 12 anos de idade e apresenta um prognóstico de ausência de oralidade. Alguém pensou em marcar essa? O que achou dessa questão? Ficou na dúvida por quê? O que fez ficar na dúvida? Alguém quer colocar? Eu acho muito cruel uma resposta dessa. Porque você não tentar o mínimo de desenvolvimento, você excluir, né, assim, a possibilidade de qualquer tentativa de oralizar, né? Não, então, aí eu acho que essa questão junta justamente com aquilo que eu disse, quer dizer, como ela tem ausência de oralidade, para que trabalhar a linguagem? Como se fossem excludentes, né? Quer dizer, elas são associativas, mas eu posso ter uma mais do que a outra, eu posso ter, né? Então, acho que ela traz justamente essa questão. Que eu acho que às vezes confunde isso. Se ela não fala, então ela não tem linguagem, que é justamente um pouco mais da minha área, que é o surdo. Então, porque como ele não fala, ele não tem linguagem, né? E não é bem assim, né? Porque aqui, Raquel, tem duas... Cismei que é a Raquel. Seu nome não está ali. Érica, não sei. A Érica, isso que a Inês falou, né? Então, temos aqui a questão dessa linguagem, não é só oralidade. Aqui eu diria assim, a oralidade, até porque não tem como... Alguém entrou aqui. Você também quer? Fernanda, mais uma vez. Tá. Está atrapalhando. A questão da oralidade aqui não seria foco para essa criança, de fato, tá? Porque o prognóstico dela não é bom em termos de fala, tá? Mas quando o foco seria desenvolver a linguagem e a comunicação. Fernanda, seu microfone está aberto. Fernanda, eu acho que é. Acabou em tempo. Então, é mais em relação a isso, entendeu? A gente tem que focar na comunicação dele e aí, com isso, com consequência, até melhora a oralidade. Ele começa a emitir mais sons porque ele consegue se comunicar mais, tá? Então, a intenção ali dessa resposta está claro, linguagem, né, da questão... Peraí, eu me perdi aqui. Achei, pronto. Porque ali, no final da questão, quando fala e apresenta prognóstico de ausência de oralidade, uma vez que tem 12 anos, né, então, assim, já tem muita idade, então não haveria necessidade de estabelecer comunicação, e ele tem um mínimo de oralidade, isso seria o suficiente. Então, eu interpretei dessa forma, não precisamos fazer nenhuma terapia voltada para a linguagem, em função da idade, né, a maturidade cerebral, enfim, dele, e ele já emite algum som, isso já era suficiente, poderia ser dado como uma resolução suficiente, sem necessidade de terapia. Não sei se foi essa a intenção de resposta, mas eu
realmente eu acho que está muito errado. Não faria isso, não. Não, está errado aqui pela questão disso aqui, ó, exclusão de proposta à linguagem da criança. Não, se a gente entende que linguagem é comunicação independente do meio qual. Agora, essa aqui, ó, se eu disser assim, ó, eu não excluiria uma proposta de intervenção de fala, tá? Mas isso seria lá, mas sem o objetivo que ele se comunicasse pela fala. Eu sempre estar estimulando a oralidade, posso estimular, mas eu não posso esperar que uma criança, não pela idade, mas sim pelo caso dele, que é uma paralisia cerebral, atetose com componente espástico. Se você for ver a criança que só tem o atetoide, né? Esse tipo de paralisia, ele consegue desenvolver a fala, tá? Mas com dificuldade, mas consegue. Mas o componente espástico complica muito, tá? Então, aqui está errado porque diz que você não vai trabalhar a linguagem da criança. Porque, tipo, ela não tem chance, foi isso que você pensou, tá bom? E isso está errado, né? Isso está errado. É óbvio que ele pode trabalhar. E aí vamos que o tempo já está explodindo. O menino de 4 anos de idade apresenta bom desenvolvimento global e comunica-se bem. Aponta desde dos 11 meses, começou a falar pequenas frases aos 2 anos e a elaborar narrativas simples aos 3 anos, as quais atualmente estão mais complexas. Apresenta bom vocabulário e tem facilidade em aplicar as palavras com imediatez dentro do contexto. Estabelece reciprocidade no diálogo, que só é prejudicada porque seus interlocutores não compreendem com clareza o que diz, apesar de já produzir todos os fonemas da língua portuguesa. Apresenta história de rinites e faringites frequentes. Sua mãe levou na primeira consulta, sua mãe levou na primeira consulta a seguinte anotação com a resposta que o menino deu ao seu pai quando ele perguntou o que ela tinha feito naquele dia. E aí o menino falava assim: eu taí de tasa para brincar com minha amiguinha da escola. Ou seja, eu saí de casa para brincar com a minha amiguinha da escola. A partir do caso clínico apresentado, redige um texto dissertativo que contemple os seguintes aspectos. Então, aqui a primeira questão pede para analisar cada um dos níveis linguísticos do menino. E aí, que níveis são esses? Tati, posso interromper só um minutinho? Pode, vai mandar correr. Duas coisas. A pontuação na sua... tá errada. É porque eu peguei mas no formulário deles aparece certinho. Tá bom. Enquanto eles pensam sobre o enunciado, eu vou colocar aqui a lista de presença, tá? Ok. Só porque eles, nesse momento, você já sabe como é, né? A galera corre para preencher. Então, você não terá a atenção deles. Tá bom. Vai lá. Enquanto isso, a galera vai pensando. E pode ir botando no chat a resposta quem quiser. Exatamente. Quais são os níveis linguísticos, gente? E onde identificou? Deixa eu lembrar a todos também que para esse um ponto ser obtido, né? E dado para vocês na disciplina que vocês escolheram, em A1, vocês precisam ter se inscrito na oficina, ter respondido as questões e assinar essa lista de presença, tá? Porque depois a gente vai bater tudo o que aconteceu. Se vocês se inscreveram, se vocês fizeram, se vocês responderam as questões, se vocês estavam realmente presentes na oficina. Então, é fundamental que vocês que estão aqui e que resolveram as questões assinem a lista de presença, tá?
Enquanto isso, Paty, aí segue em frente, está todo mundo preenchendo, mas assim, tem 3 eu tô lendo aqui as respostas aqui no chat. Isso. Tem três itens na lista de presença também, então é tranquilo, tá? Tem o quê que você falou da lista de presença? Só tem 3 perguntas na lista de frequência, o nome, matrícula e e-mail. Ah, tá. Então é rapidinho, eles fazem isso. Pessoal, coloque... Alguém está perguntando... Vai, pode. Respeita os turnos linguísticos. Poli, não, porque estão perguntando, vai ter certificado de horas, Poli? Cadê a Poli? Estamos vendo? Caiu, acho que ela caiu. Bom, o pessoal já colocou aqui alguns... Sim, senhores. Só respondendo, é que eu tinha fechado o microfone já. Tá. Respondendo sobre o certificado. Então, a gente tem várias situações, né? Inclusive de pessoas que estão aqui, mas não resolveram as questões. Todo mundo que assinar a lista de frequência e tivesse inscrito, mesmo que não tenha resolvido as questões, receberá certificado por e-mail, tá? De 2 horas complementares, 2 horas de atividades complementares, tá bom? Mesmo que não tenha resolvido as questões. Quem resolveu e quem assinou, se acertar 75% do total das questões, leva ao ponto. E vocês lá, quando preencheram o formulário, indicaram em qual disciplina vocês, de A1, né, em qual A1 de disciplina vocês querem que seja atribuído o ponto. Tá? Então, quem não fez essa etapa e está só aqui, o certificado levará, certo? Como vocês vão saber se ganharam ou não um ponto? Porque não dá... Não, vocês vão... Não, vocês vão saber pelo seguinte, Vou dar uma boa pergunta, né? Porque como a gente não está encontrando com vocês, uma boa pergunta. Porque assim, eu estou pensando aqui o que eu faria. Eu avisaria a vocês por e-mail, por exemplo, se vocês escolhessem a minha disciplina, né? Eu avisaria vocês por e-mail, a cada um de vocês, que vocês ganharam mais um ponto em função lá da resolução das questões. Eu faria assim, tá? Mas eu posso pensar numa forma aqui e já deixar isso... Vou perguntar para a Fabrícia como é que a gente fez também em linguagem, que eu não lembro. Linguagem não, em MO, no semestre passado, para a gente poder padronizar isso, tá? De qualquer forma, você vai mantendo contato com eles e depois eu vejo uma forma de passar o gabarito também, né? Porque eu acho que você já tem uma noção se já ganharam ponto ou não, né? Pelo que errou, que não errou, e eu vou estar falando do gabarito, tá? Exato. A gente vai falando da discursiva agora, tá? O que precisa ter a discursiva. A Eveline falou em sala de aula, ó, quem ganhou... Porque o que acontece? Cada um de vocês escolheu uma disciplina. Então, depois que acaba a oficina, eu tenho que ficar batendo essas listas, Patrícia vai corrigir, vai me devolver, e eu já vou separar vocês por disciplina, ou seja, quem conseguiu 75%, eu vou lá ver para qual disciplina você quer aplicar o ponto, e eu vou separar. E eu vou mandar tudo isso separado para a Fabrícia, e a Fabrícia vai mandar para cada professor. Então, sim, uma estratégia é o professor falar em sala de aula. Tá? Beleza? Toca o barco. Então, vamos lá. Respondendo aqui, ó, a Isabela, né? E a Laila, né? Foi? A Laila colocou aqui fonético, quais os níveis? Fonético, fonológico, sintático, morfossintático, né? E semântico pragmático. Sim, seriam esses, ou separadamente, porque todos esses aqui ela colocou de forma conjunta, porque realmente a gente pode classificar assim também, ou fonético, a Isabela colocou fonético, fonológico, semântico, morfológico, e esqueceu aqui o lexical, quando a gente fala do lexical e semântico, a gente está falando basicamente da mesma coisa, quase, com alguma diferença, tá? Falou a pragmática aqui, né? Faltou a pragmática, tá?
O morfossintático, né? Então, seria junto, né? Morfologia sintática, mas faltou basicamente aqui a pragmática, tá? Então, nessa questão, precisa ter citado, né? Falado de algum desses níveis linguísticos que ele consegue dizer aqui no texto, por exemplo, aqui, ó, quando a gente vê que essa criança aqui aponta desde os 12 meses, começou a falar pequenas frases aos 2 anos, então estrutura sintática esperada para os 2 anos, então junta 2 palavras, já conta narrativas, então ele conta histórias mais complexas, então ele faz a narrativa que hoje está mais complexa, então ele está desenvolvendo estrutura sintática, fala do semântico, bom vocabulário, né? Tem facilidade de aplicar as palavras com imediatez, então aqui ele diz não só que ele tem um bom vocabulário, mas ele consegue acessar esse vocabulário de forma rápida para construir uma frase, uma narrativa. Aqui da pragmática, ó, estabelece reciprocidade no diálogo, ou seja, ele participa da atividade dialógica com pergunta, resposta, pedindo, dando informação, né? Tanto que ele conta aqui quando o pai fala, e a única coisa que fala é que está prejudicada... Os fonemas da língua, né? Os fonemas. Não. Ele apesar fala. Ele diz que apesar de já produzir os fonemas da língua portuguesa. Sim, é essa a questão. Então, vamos lá. E no fonético ele fala que às vezes ele não fala com clareza, porém ele já consegue produzir todos os fonemas da língua portuguesa. Então, isso diz que o nível fonético está ok, porque ele consegue produzir o fonema. Então, ele consegue soltar esse som. Só que ele troca eles. Então, não é uma questão que ele não consegue estruturar um fonema, ele não consegue produzir o R, por exemplo, ou o G, o C, enfim. Aqui, ó, o saí. Ele consegue produzir o som do sa, o som do b, mas ele troca, né? Ele não produziu aqui, mas ele troca. Em algum momento, né? Ele produziu, porque aqui só tem um elemento, mas ele aponta isso. Então, isso nos diz que não é um problema fonético, tá? Fonético, é uma questão... Aqui a escola é bem a característica, né, de uma questão não fonética, que é essa inversão aqui que ele faz, né, na sequencialização dos fonemas, que tem muito a ver com o fonológico. Né? Sim. E aí, acompanharam aí, gente, o raciocínio, todos os dados que tinha aqui na questão sobre os níveis? Vocês conseguiram identificar isso? Foi claro aí para vocês? Tranquilo? Posso seguir? Sim. Tá. Então, e aí o que já parte quase que imediatamente, né, dentro desse raciocínio para a segunda questão, que é qual seria a hipótese diagnóstica e a justificativa que a gente acabou de falar. Né? Então, assim, a gente viu que ele deu alguns indicativos, todos os níveis estão sem alterações. Aqui não, você vê que ele marca o período de aquisição, né? Do apontar, da intenção comunicativa, do desenvolvimento da linguagem não verbal dentro do tempo esperado, tá? Então, não tem atraso, aqui ele já mostra aqui, ó, esses dados aqui de faixa etária mostram que ele não tem atraso no desenvolvimento, e realmente a fala de que ele não fala com clareza, e aqui a transcrição da fala dele, e a gente eliminando a questão fonética, porque aqui ele diz que ele já produz todos os fonemas da língua portuguesa, a hipótese diagnóstica aqui seria o quê? Transtorno fonológico. Apraxia. Sabia que alguém ia falar sobre apraxia. Não, aqui... Professor, um coleguinha que é isso mesmo, assim. Ele troca... é muito
muito curioso. Eu quero logo te pegar uma evolução da disciplina para poder ajudar. Que bom. Mas, Raquel, não olha aí. Não, né? Hã? Por quê? Não é Érica. apraxia? Não é apraxia. Não é apraxia porque, assim, ele teria muito mais... alterações, né, Patrícia? Muito mais alterações, e geralmente a apraxia, o que acontece? Tem muita distorção também, porque ele não teria adquirido todos os fonemas, tá? E aí, assim, enfim. E a gente não tem dados aqui, mas o que eu fecho aqui seria o transtorno fonológico mesmo. Teria muito mais alteração. Ok. Tá? E aí eu acho que no sentido de pensar, né, nesse fonológico, assim, eu também considero que esse histórico dele também nos leva, né, porque aí vem aqui a outra pergunta, que é as avaliações de outra área da fonoaudiologia, que eu acho que seria importante ele fazer, né, por conta dessa rinites, né, de repetição aí que ele tem, que aí a gente pode pensar também numa questão de avaliação audiológica, né? Eu acho que seria importante. E também de motricidade oral, né? Foi, Patrícia, que a gente pensou, por conta de também ele ser um respirador bucal, né? As rinites, faringite também poderia levar a algum tipo de alteração nessa área. Mas eu acho que, na questão do fonológico, a gente sabe que tem muita possibilidade da questão do processamento auditivo, né? Exatamente. Da questão da sequencialização, né? Da discriminação. Enfim. Da discriminação, figura funda, né? Auditivo, né? Então, que outras áreas, responder essa questão, que outras áreas você poderia encaminhar, né? A de audiologia, para fazer a avaliação audiológica completa e avaliação do processamento auditivo central, tá? E MO, se fosse o caso, para ver essa questão, porque aqui pergunta da fonoaudiologia, né? Poderia até encaminhar para o otorrino, outros profissionais, mas dentro da fonoaudiologia poderia ver poderia ver a motricidade oral, a parte de motricidade, para avaliar as questões por conta disso tudo que ele tem aqui. A Laila perguntou se uma criança fala tasa, como eu tenho certeza que é fonético. Não só pelo falatasa, mas assim, a gente vai ter certeza aqui, porque o que ele diz? Que ele consegue falar, porque aqui ele deveria falar casa. Eu acho que eu respondi essa pergunta anteriormente, Laila, não sei se... Ele poderia ter falado casa, tá? Então, ele fez essa troca. Como é que eu sei que... No exercício, eu entendi que aqui ele falou que a criança consegue falar. A minha pergunta era geral. Uma criança que fala tasa, não consegue falar casa. Tá. Se a criança não consegue, eu tenho como saber. Você não pode pensar numa palavra só, né? Só. Pois é, a gente tem que fazer uma... Se ela não consegue fazer o fonema K, por exemplo. Aí K, você pode... K, não tem nada com K. Então... Se ela coloca tudo G no lugar do... Ou T, né? Em nenhum momento, porque assim... por exemplo. Isso é importante na avaliação fonológica, tá? Porque quando você faz aquele ABFW lá para avaliar a fonologia, é verificar, porque às vezes a criança não fala em alguns grupos, ou ela, assim, ou não fala no início da palavra, mas fala no meio ou no final da palavra. Então, você tem que... Às vezes ela só faz a substituição no início da palavra, ou quando está o C com A. Então, por isso que é importante a avaliação e análise, porque aí você verifica, ele produz, mas vamos supor que ele não produzisse de maneira nenhuma, né? E aí ele já está com 5 anos de idade e já deveria produzir. Então, aí a gente pode pensar numa questão fonética.
Ah, tá. Quando ele já tiver 5 anos e não produzir nem no começo, nem no porque meio. Porque assim, eu tenho que considerar aí que, por exemplo, ele tem que adquirir esse fonema até determinada idade. Então, com 5 anos, ele já deveria ter adquirido todos os sons da língua. 5, 8 E o K com 3 anos já... Eu acho que sim. Eu nunca sei direto, tem que olhar a tabelinha, mas com certeza o K é um dos primeiros, né? É um dos primeiros. Não vou saber porque o K não parece ser difícil. Não. Inclusive, enfim, você pode até trocar. Então, mas assim, se ele não aparece, ele está com 3 anos, ainda não pronuncia o K, então você pode pensar numa questão até fonético-fonológica. Aí o fonético sempre atinge aí o fonológico também, entendeu? Mas teria alguma questão ali que ele não está conseguindo produzir esse som. Entendi. Não é que ele troca. Quando é fonético, usa mais a motricidade orofacial. Isso, mais a motricidade. Para você ver o que não sai. Você vai ter que trabalhar os pontos, né, de articulação, a zona de articulação. Eu estou com uma menina lá na clínica que eu não consigo entender absolutamente nada do que ela fala. Agora a gente já está conseguindo, quer dizer, é um fonético, eu vi que é bem um fonético, porque ela... Mas acaba atingindo o fonológico também. Então, com ela, eu estou pegando os pontos de articulação. E é tão bonitinho, né? Sei que a gente porque, assim, eu comecei com F com ela. Ela muito rapidamente está conseguindo pegar, né, os fonemas. E aí é interessante que quando a gente começa a trabalhar ela já vai organizando. Você vê que é uma desorganização motora ali. Acho que não chega a ser uma apraxia, mas é uma desorganização de onde colocar. Então, eu estou mexendo num e acaba ajeitando o outro também. Muito porque ela vai tomando consciência, né? Exatamente. E controle sobre o próprio... Exatamente. Tá certo? Quem foi que perguntou? Foi a Érica? Não, foi... Consegui responder a sua pergunta? Eu até esqueci. Foi eu, conseguiu. Laila, tá bom, Laila. Só para Maria Inês, então esse mesmo terapeuta faz a terapia de MO e de linguagem quando é fonético. O mesmo fonoaudiólogo. Olha só, apesar de ter essa separação, tá, nos níveis, porque a gente tem que saber o nível que está bem e saber bem, acaba um afetando o outro. Então, assim, você não consegue trabalhar muito. Até você trabalha, né? Como ela está falando, né? Você trabalha o fonético, treino, trabalho de apraxia, fala, né? Mas a linguagem, ela vai acaba permeando aí, tá? Porque você não consegue muito que separar os dois, porque um afeta o outro. Nesse caso, não dá para separar muito, né? Apesar de didaticamente a gente separar, tá? Tati, sou eu, Polly. Oi, já sei. Essa é a nossa fala padrão, porque isso é a realidade, né? A gente transforma a nossa profissão dentro da universidade a gente fatia a profissão, mas na realidade a gente não, assim, as coisas acontecem muitas coisas juntas. Sim. Dando um exemplo, assim, não sei se é um exemplo, mas um problema fonológico sempre vai passar pelo fonético, não tem jeito, né? Porque se ele se estrutura, né? Se estrutura a linguagem daquela forma, com todas aquelas alterações que ultrapassam a questão articulatória, então vai para o nível fonológico, de qualquer maneira passa pelo nível articulatório porque ele deixa de experimentar os padrões adequados, né? Ele deixa de produzir os sons motoramente adequados. Então, não vai ter como deixar de trabalhar as duas coisas juntas, tanto no campo do significado, da interpretação, da representação, quanto no campo da performance. Não vai ter como, né? É por isso, eu não sei quem respondeu, que botou tudo junto, né? Por isso que hoje, quando você coloca fonético, fonológico, semântico, pragmático e sintático, né?
morfossintático. Morfossintático. E se você for ver, assim, o que mexe em um acaba mexendo em tudo. Sim. Né? Não fica nenhum 100%. Mexeu com todos. Se uma criança tem um atraso assim, um atraso fonológico, um transtorno fonológico, ela acaba afetando a pragmática, porque, assim, mas não de. A gente acaba sutilmente atravessando a questão pragmática, até porque ela não consegue manter, de repente, um tempo de diálogo, aí, como a Inês acabou de falar, ela tem tanta alteração que ninguém consegue avançar com ela no processo dialógico, então ela não consegue se fazer entender. Então, assim, mas a gente tem que saber onde está a questão X do problema. Né? Porque senão problema, né? Ou seja, o que a raiz do problema. Tudo, né? O que dispara tudo. Exatamente. Tá? Obrigada, Poli. Então, gente, assim. Olha eu dando pitaco em linguagem. Mas acaba afetando a criança por voz, por tudo, né? Tudo é comunicação, né, gente? A gente tem. Comunicação envolve tudo isso, né? Sim, com certeza. Entendi aqui a Lália, essa criança, entendi. E no caso, o mesmo terapeuta faz as duas partes. Isso mesmo, obrigada. Adorando. Que bom. Então, vamos lá, gente. A última seria a quem se destina as orientações pertinentes ao caso. Quem você vai orientar? Essa aí foi dar de bandeja, né? Pois é. Os pais. Essa é aquela questão que eu já fiz isso na minha vida, gente, assim, que tá tão óbvio, tão fácil, que você fala, não é possível, tem alguma coisa... Aos pais, são os principais, né? Mas eu acho que a gente pode citar os pais, a escola, né? Os cuidadores, né? Porque, às vezes, você não consegue chegar nesses pais, mas, assim, quem traz é a babá, quem leva, né? É a tia, é a avó, está sempre com a avó, então cabe aos familiares, a quem está próximo dessa criança e à escola, tá bom? Exatamente. É isso. Alguma dúvida aí? Já acabou o nosso tempo, mas eu citaria os pais. Pergunta mais? Aí deixa claro que foi a mãe. Tá, sim. Tá. Nessa questão seriam os pais, exatamente. Mas não necessariamente, aqui, eu acho que, não sei a quem se... As orientações, assim. Mas você pode citar a escola, né? Assim, as outras. Que eu entendi aqui o que você quis dizer, porque aqui está dizendo que foi a mãe que levou, então, nesse caso, a quem você era naquele momento, né? Entendi. Mas a escola é fundamental também, né? Sim, a escola e principalmente quem cuida, né? Mas, exatamente. Não, porque muitas vezes a escola faz uma cobrança em cima da criança por conta do conteúdo, né? Por tudo que ela tem que fazer, e aí é importante a nossa orientação a ela, até para dizer, olha, espera um pouquinho, porque nós estamos num processo, né? E essa criança precisa, digamos assim, de um tempinho para ela conseguir se organizar, enfim, né? Para poder ela avançar, né? Porque às vezes a cobrança do fala certo, fala assim, não é assim, acaba prejudicando, né? Ou, às vezes, a escola tenta dar uma de fonoaudiólogo, tenta... exatamente. E acaba, em vez de ajudar, atrapalha, então... exatamente. Tá. Então, acho... Mandamos para a escola ou passamos aos pais para que elas passem para a escola? Não, a gente marca uma reunião com a escola, se der. Mas pode passar as orientações, pode passar pelos pais. A gente também tem que aprender a fazer essa rede de contatos, né? Se possível, eu acho que o melhor sempre é uma conversa direta. Não pode, você pode mandar orientação direta para a escola, ou manda pelo pai e fica ali no pé para ver se tem. Eu sempre deixo aberto a escola entrar em contato, né? É sempre melhor você orientar para ter certeza que entendeu aquilo. Exatamente.
E aí, gente? Mais questões, observações? Foi bom, esclareceu? Haviam pensado em tudo isso? Não? Como é que foi? Vocês estão aí? Já está todo mundo dormindo? Obrigada. Paty. A Laila eu sei que está acordada, mas vamos lá. Ela está acordada. Quem mais participou? A Laila, a Érica, a Isabela, né? Mas eu acho muito interessante que a gente possa treinar, que os alunos possam treinar essas questões transdisciplinares, sabe? Quer dizer, nem transdisciplinares dentro da nossa própria área, ou seja, que atravessa diversas áreas, porque isso, além de ser vida real, deixa eu abrir a minha câmera aqui, né? Esse paciente fechadinho aí só vem no livro, né? Paciente puro. Paciente puro. Esse paciente raiz é só no livro. É verdade. Purinha, só vem um transtorninho fonológico, mas nada. Mas eu acho, de verdade, eu acho muito importante, né? E nas oficinas a gente está tendo oportunidade de trazer essas questões para debate dos alunos, não só resolvendo, mas colocando isso na vida real mesmo, né? Porque isso é mais vida real do que o de livro, às vezes, né? Sim. Então, é a oportunidade que a gente tem de simular alguma coisa muito próxima da realidade. E isso cai tanto em concurso, né? As questões, e ainda mais questões de linguagem. Questões de linguagem passam frequentemente por MO, né? Então, quem vai fazer concurso por aí, e tem, né? Tem que treinar um pouco essa transdisciplinaridade dentro da nossa própria área, né? Treinar um pouco isso. Isso treina o olhar também, treina a percepção, treina pensar nos objetivos, pensar na terapia, pensar nas condutas, o que você pode fazer, né? É igual aquela história, a gente pratica, né? Usa algumas técnicas, algumas estratégias, e elas nunca servem a uma coisa só. Nunca. Né? A vibração de língua é ótimo para a laringe, né? É ótimo para, sei lá, para a voz melhorar em qualidade. Mas ela serve para um monte de outras coisas. Né? Ela, inclusive, tem na mobilidade da língua, ela melhora a dissipação de energia, né? Nas cavidades de amplificação sonora, aumenta a amplitude de prega vocal, então nunca provoca uma coisa só. Então, qualquer estratégia que a gente promova, né, e que dá certo, digamos assim, né, ou traz um resultado, é um resultado em cascata, na verdade, né? E às vezes, né, em linguagem, a gente vê muito isso, né? A gente propõe uma coisinha e aquilo parece que puxa o resto, né? Assim... Né? Puxa o resto. resto. Você tá falando aí, a gagueira, por exemplo, usa muito as questões de voz, né? Assim, ritmo. De ritmo, exatamente. Então, tem algumas coisas também. E às vezes, quando você, por exemplo, promove a adequação, né, daquele som, da fala, né? Foneticamente, ele traz outros, né? Porque tem a ver com a vibração, às vezes consegue o L também, o lã, o rã, vem todo mundo junto, ou percebe um sonoro, vem outros sonoros, então é isso. Às vezes o que ele não está percebendo é o som, então se você treina o som descolado de toda a parte motora do fone, né? Ele percebe, caraca, tem com som e sem som, isso dá o pulo para ele. Então, é isso. Nós somos profissionais que temos que usar muito a nossa criatividade. Muito. Com criança, então, só Jesus. Criatividade. A minha frase padrão não tem nada pronto na fonoaudiologia. É verdade. Não tem nada pronto.
Você tem um conjunto de estratégias, de técnicas, de exercícios e tal, mas quem vai escolher enfim, guiar a pessoa é o fonoaudiólogo. Como ele vai fazer, quantas vezes ele vai fazer, que horas ele vai fazer, como ele vai fazer. É muito raciocínio. Se dá para fazer, né? Porque cada paciente é aquela coisa, né? Exatamente. Dá para se fazer. Tivesse receita do bolo, né? Seria ótimo. Qual é a alternativa? Caminho. Qual outro caminho? A gente é o profissional do plano B também, né? Não adianta você ir com tudo prontinho, porque vai chegar lá na hora, você não vai dar tempo de fazer aquilo tudo, né? Você vai ter que pensar numa outra proposta, muitas vezes. Então, é isso. Eu acho que casos como esse, né? Onde tem várias questões envolvidas, serve para estimular o raciocínio, né? E, enfim, pensar de forma mais abrangente mesmo. Juntar os pedacinhos. Exatamente. Isso aí. Bom, né, pessoal? Tá bom, o papo tá muito bom. São 10h15 da noite. Coloquei de novo aqui a lista de presença. E ela vai até 10h15. Eu já estou até trocando lista de chamada. Mas é isso. E vai até 10h15. 10h16, ela... ela vira purpurina. Vira abóbora, porque lá no sistema, na plataforma, eu já coloquei até 10h15. Então, realmente vai acabar. Olha só, posso falar do simpósio já? Do spoiler? Porque a Fabrícia só vai postar... Spoiler! A Fabrícia vai postar amanhã, né? O simpósio de autismo, né? As inscrições pelo Simpla, não é isso, Polly? Mesma coisa, né? O mesmo sistema. Caminho. Vai ser dia 27 de maio, das 18 horas até as 20h20. Porque 20h30 tem a outra aula. Mas vai começar mais cedo. Então, vão vir 3 pessoas falar intervenções eficazes no autismo. Tá? Uma falar sobre comunicação alternativa, a outra vai falar sobre aquisição da leitura... leitura no autismo, né? E a outra sobre a intervenção comportamental do ABA. Ok? Então, se inscrevam. Amanhã estará nas redes da Veiga. Compartilhem. É aberto, né, Polly? É aberto? Aberto. Gratuito. Gera certificado. Essa coisa toda. Tudo isso Gente, lembrando que dia 27 já é logo ali. Tá? É daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. E eu achando que já era semana que vem, ó. Não. É daqui a 15 dias. E quem é da minha turma, não sei se tem alguém... A Isabela é da turma da manhã ou da noite? Isabela é minha aluna, né? Camila, não sei se a Camila... Eu tenho uma... Laila da noite. Então, quem é da turma da noite é obrigatório. É aula. Paty, a frequência vai ser dada lá no simpósio. E a frequência vai ser dada lá. Mas a gente vai conversar na quinta-feira, tá bom, gente? Para eles, tá? Vamos nos despedir, então, né? Podemos encerrar? Podemos. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ver se eu trago mais questões assim durante as aulas, né? Que eu acho que eu acho que torna a aula dinâmica, né? Discutir, refletir, né? Eu acho que vai fazendo um raciocínio clínico também, né? Isso. Legal. Isso que é importante. Tá? Cheia de emojis, a Polly. Toda... eu não sei usar isso. Deixa eu... Também quero. É fácil. É só você... já vi aqui, ó. Pessoal. Eu tô com o meu fundo aqui de... Aqui, ó. Gostei, cara. De santa, ó, tá vendo? Fica parecendo até esse é o fundo do seu convite de formatura, tá? Porque eu lembro. É mesmo? Tinha uma... Acho que a capa não era... Acho que a capa era assim, eu não sei. Teve uma turma de vocês que foi assim. Então, vamos lá, pessoal. Um beijo para todos. Boa noite. Obrigada por descanso. A gente manda certificado para vocês. Mesmo não tendo nenhuma dessas aulas, foi muito informativa. Que bom, Luiz.
Ah, que bom. Abrir a cabeça. É isso aí. Isso. Beijo, gente. Botar sementinha. Tchau, Tchau. Saudades. Saudade de aglomerar, se ficar Eu estou aglomerando. Né? Aglomerando assim, todo mundo um afastado um do outro, mas pô. Aglomeração agora são 3 pessoas dentro do elevador. Não, mas tá muito bacana, cara. Assim, é duro ver a faculdade vazia, duríssimo. Mas tá muito bacana, tá indo super bem, a gente tá bem afastado um do outro, já escolhi uma sala bem ampla, abro todas as janelas. Mas é o quê? De práticas? Em práticas. Amanhã de manhã eu tô lá. Amanhã eu tô lá no ambulatório, né? Daqui a pouco eu tô lá. Eu estou aglomerando lá no CS, né? Mas não, a gente está aglomerando, né? A gente tá. Vamos almoçar amanhã. Amanhã você estava lá, de que hora você Cara, amanhã eu não vou conseguir, Paty, mas eu vou para ir lá. Eu tô para ir lá, devo ir semana que vem. De repente eu vou no seu dia. Eu tô quinta no meu também? No meu também, pode. Eu já fui no dia do João. Vai todo dia. Pois é. Vai sexta à tarde, cara, que depois terça a gente sai. Porque terça eu tô na prefeitura. É impossível para mim. Poxa. Fui depois, já fui encontrar a Eveline lá, enfim, já fui depois. Tem que ir sexta à tarde para a gente ir ali depois. Aglomerar? Aglomerar no happy hour. Isso é onde, né? Não, tem uma coisa ali fora, ali no... Enfim, depois eu te conto. Não, ali tem uns bares bons. Lá, a Laila vai aglomerar comigo amanhã de manhã. Prepara. Chega, ó. À disposição, hein? Você já sabe, né? Então tá, gente. Bom descanso. Tchau. Obrigada aí, obrigada, Poli. Tchau, Patrícia. Obrigada.